Uma pessoa normal, quando ela quer escolher o planner do ano seguinte ou a agenda, o que ela faz? Ela vai numa papelaria, ela folheia vários tipos, ela olha as capas, acha a capa que é a mais bonita e simplesmente vai lá no caixa e paga. Pronto, fim. Porém, para nós, loucas da papelaria, não é tão simples assim. E se você também é a louca da papelaria ou o louco da papelaria, que também tem muitos homens que gostam, você vai me entender. Só que hoje eu quero trazer aqui para vocês uma outra reflexão, que vai falar sobre emoções, sobre arquétipos, sobre todo o universo ali que faz parte da escolha de um planner ou agenda que a gente vai usar pelo ano inteiro. E por que tanta gente sente ansiedade nesse momento? Por que tanta gente tem tantas dúvidas sobre qual planner, qual caderno, qual agenda escolher para o ano que vem? Então, se você gosta desse assunto, se você se identificou aí como a louca ou o louco da papelaria, fica aí que a gente vai bater um papo sobre isso. Meu nome é Camille Carvalho e aqui nesse canal compartilho tudo sobre esse universo da papelaria, da escrita, do planejamento, da organização, enfim, tudo que a gente faz no modo analógico para que a gente crie uma bolha de serenidade diante de tanto ruído e tanto barulho lá fora. Quando a gente fala sobre papelaria, para algumas pessoas que são aficionados por papelaria, pela escrita, pelo papel, pela textura, por diferentes canetas, a gente não está falando apenas de uma ferramenta que a gente vai usar ali para determinado propósito. Ele tem um significado muito mais profundo para a gente. E por isso que talvez algumas escolhas sejam tão complexas. Não é simplesmente você ir lá, achar uma capa bonitinha e comprar aquele caderno ou comprar aquela agenda ou planner. Embora muitas vezes, sim, a gente vá pela capa. Muitas vezes a gente gostou da capa de algum produto, mas o miolo dele não nos agrada tanto, mas a gente acaba comprando pela capa. Ou você encontrou aquele miolo perfeito, aquele papel, a textura perfeita, porém a capa não te agrada tanto assim, mas você acaba comprando pelo miolo, porque você sabe que aquela sua caneta preferida vai ficar perfeita naquele tipo de papel. E para pessoas assim como eu, que tem uma visão um pouco diferente nessa relação com o papel, com a papelaria, existe ali uma certa sensibilidade que faz parte dessa escolha. E eu queria trazer uma questão aqui para vocês que talvez muitos já tenham pensado sobre isso, porém algumas pessoas podem não ter reparado o que está envolvido nessa escolha também da capa, do papel, da caneta, dessa sensação de ter um objeto que para alguns é apenas uma ferramenta, mas que para a gente não é uma simples ferramenta. Ela faz parte de um contexto muito maior. A escolha de um planner, por exemplo, pode ser até mais complexo, porque ele vai nos acompanhar, ou deveria, né? O propósito dele é nos acompanhar pelos próximos 12 meses. E, gente, 12 meses é um ciclo muito longo, né? Se a gente for parar para pensar que a gente tem essas flutuações de humores, flutuações emocionais, às vezes a gente enjoa daquele planner, sei lá, em fevereiro. E aí, o que faz com isso? Né? E aí tem pessoas que acabam comprando outros e muda no meio do caminho e passa limpo tudo que já escreveu anteriormente e aí não está satisfeito de um papel tamanho A5 e acaba comprando um menor e quando vê tá num pocket e quando vê mudou de novo e comprou um maior que o A5. Então essas mudanças, essas flutuações para muitas pessoas pode significar uma certa angústia de nunca encontrar o planner perfeito, de nunca encontrar aquele caderno que de fato vai fazer sentido para a gente durante todo o seu uso. Mas eu quero trazer uma questão hoje que é sobre os arquétipos. E não, gente, eu não vou entrar nessa questão, não vou falar de Jung, não vou falar nada disso, tá? Mas eu quero trazer uma questão que são os nossos humores, os nossos moods, a atmosfera onde a gente está inserido e que a gente gostaria de estar imerso naquilo, porque se vocês repararem, um caderno, ele vai trazer diferentes emoções. Ele faz parte de todo um contexto, uma comunicação visual também. Quando a gente pega um papel pólen, principalmente quando é um papel pólen bold e tem aquela textura, você passa a mão naquele papel, você tem um determinado sentimento. Um papel, um caderno, um planner, uma agenda, nunca é somente um papel. E até mesmo a capa, a estética, isso vai falar muito forte com quem tem essa sensibilidade mais aflorada de identificar diferentes
humores, diferentes universos, diferentes arquétipos. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu estou usando algo assim, bem clean, rosinha, mais minimalista, eu estou passando uma mensagem para mim mesma de que isso daqui faz parte de uma organização, de algo. Isso eu estou falando por mim, tá, gente? Não necessariamente você vai sentir o mesmo. Mas quando eu estou inserida nisso daqui, parece que eu estou mais organizada. Eu tenho uma visão mais ampla sobre meus compromissos, eu quero minimalizar tudo, destralhar tudo e manter o foco naquilo que importa. Então, para mim, uma capa desse tipo, ela vai fazer parte de determinados momentos da minha vida, determinados momentos do meu ano, não necessariamente o meu ano inteiro, mas alguns momentos, porque a gente tem determinados ritmos arquetípicos e que um ano é um período longo demais para que a gente consiga manter o tempo todo inserido naquele mesmo arquétipo. Claro que a gente tem flutuações, mas a gente tem um fio condutor. Um arquétipo ele fala muito sobre como a gente está experimentando o mundo, como que a gente está enxergando as coisas, com que lentes a gente está enxergando o mundo. E também como estamos enxergando a nós mesmas. Então, por exemplo, se eu pego esse daqui, de cogumelo, né? Eu coloquei aqui um adesivo de cogumelo, essa capa mais florestal, e eu uso também esse daqui, que é o pequenininho, da Cícero. Ele me transmite uma mensagem. Isso daqui me cria um certo humor, uma certa atmosfera, que me leva a ter determinados pensamentos, determinados sentimentos e emoções, e que vão, de certa forma, me conduzir a escrever sobre determinados assuntos que talvez eu não escreveria nisso daqui. Então, a escolha da capa de um caderno, a forma como a gente personaliza esse caderno, ele fala muito sobre nós mesmos. E também fala muito sobre como que a gente vai usar, para qual propósito que a gente vai usar. Qual é o tipo de papel que tem aqui dentro? Qual é o tipo de caneta que eu vou usar junto com esse papel? Quando a gente pega algo mais clean, mais minimalista, embora não seja tão clean assim, né? Tem as abelhinhas, a gente se conecta com um determinado tipo de energia, com um determinado humor, com um determinado arquétipo. Mas quando a gente pega algo mais caramelo, a gente está transmitindo uma mensagem para os outros e também para nós mesmos. É uma mensagem um pouco mais clássica, um pouco mais, vamos supor, mais intelectual, talvez, mais erudita. Pode ser até mesmo uma introspecção espiritual, como é o que causa para mim. E eu sei que cada um vai ter um sentimento diferente. Cada pessoa vai olhar para uma determinada capa, vai olhar para determinado papel e vai ter um sentimento diferente. É como se isso daqui me guiasse qual tipo de emoção que eu vou usar enquanto escrever nesse simples caderno, o que para a gente não é um simples caderno. Então, às vezes, essa dúvida sobre qual planner que eu vou usar no ano que vem pode ter muito mais a ver com qual energia que eu quero levar para o ano que vem, com qual arquétipo que eu quero estar conectada, como que eu estarei emocionalmente no ano que vem. E por isso, talvez seja tão difícil para quem tenha essa sensibilidade um pouco mais aflorada. Então eu queria trazer essa questão dos arquétipos para conversar com vocês sobre isso, porque talvez esse seja o ponto-chave para lidar com tantas dúvidas e com tantas opções maravilhosas que tem por aí no mercado. Cada vez que eu vejo um lançamento diferente, eu me imagino utilizando aquilo. E muitas vezes eu não me conecto quando eu imagino. Pode ser o planner mais lindo do mundo, mas quando eu faço o exercício mental de me imaginar utilizando no dia a dia, qual caneta que eu usaria, quais cores que eu usaria ali, qual tipo de escrita que eu faria ali, qual tipo de uso, às vezes eu não me vejo, não me conecto com aquilo, mas às vezes eu vejo um outro que me conecto demais e eu penso, nossa, esse daqui é o contexto emocional que eu quero levar para o ano que vem. Só que como eu falei para vocês, a gente muda e a gente está sempre em movimento, então nem sempre o arquétipo, as emoções, a energia que a gente quer levar para o ano que vem é de fato o que vai acontecendo ao rolar do ano. Então, para algumas pessoas, essa escolha, esse momento de final de ano, de escolher cadernos, planners, e não necessariamente falando de planners, né, para o ano que vem, mas às vezes você vai começar um curso e você tem que decidir se vai usar caderno, se vai usar fichário,
qual caderno usar, qual tipo de caderno usar, qual sistema, se é reposicionável, se é brochura, ou se vai usar um fichário, qual tamanho de fichário, um fichário tamanho colegial, tamanho A4, ou um fichário tamanho A5. Gente, é tanta escolha que isso pode se tornar um pouco angustiante, até mesmo ansiogênico. Mas se você sente esse tipo de angústia nesse momento de escolha, talvez seja um momento da gente utilizar esse período para uma autorreflexão, para olhar para dentro, para tentar compreender a si mesmo, porque pode ter mais coisas envolvidas, como essa questão dos arquétipos, como eu quero me expressar para o mundo, ou até mesmo como eu quero me explicar para mim mesma. Quem eu sou? Do que eu gosto? Qual é a energia que eu quero levar para o ano que vem? Eu quero levar uma energia mais minimalista, mais prática? Ou eu quero levar uma energia um pouco mais introspectiva, um pouco mais florestal? Então isso faz parte também do autoconhecimento. E por isso que eu decidi gravar esse vídeo aqui um pouquinho mais curto, só para começar a falar sobre esse assunto, porque talvez eu volte a falar sobre isso mais para frente, se vocês gostarem desse assunto. Porque eu acho que escrevendo muito sobre essa questão de planners, escrevendo muito sobre essa questão da escolha, para que eu vou usar cada ferramenta, eu comecei a me dar conta de que isso é muito mais uma questão emocional, uma questão também mental e uma questão arquetípica do que uma simples escolha, uma simples decisão de qual capa é mais bonitinha. Claro que envolve praticidade, envolvem também escolhas um pouco mais racionais, por exemplo, se eu vou usar uma bolsa para o trabalho, eu preciso carregar algo, isso deve caber na minha bolsa. Então, às vezes, uma escolha também vai muito da praticidade, vai muito das demandas, da necessidade que a gente vai ter. Porém, nem sempre é só isso. Então, às vezes a gente escolhe um tamanho de caderno, um tamanho de planner, mas tem todo um outro contexto que envolve isso tudo. E esse contexto pode ser muito mais emocional e lidar muito com essa questão dos arquétipos. Eu vou deixar uma pergunta aqui para vocês. Primeiro, se vocês querem que eu continue falando sobre esse assunto. E eu quero que vocês me contem se vocês também já experimentaram essa questão arquetípica, se vocês já perceberam que às vezes tem muito mais a ver com uma máscara social ou até mesmo com uma explicação de si mesma para você mesma. Ou seja, uma questão de autoconhecimento, de como eu estou me sentindo, como eu estou experimentando o mundo, com que lentes eu estou enxergando o mundo e como que eu quero mostrar quem eu sou para o mundo. Porque, mais uma vez, uma capa mais clássica, ela vai transmitir uma mensagem quando você estiver usando em um local público, mas também uma capa mais minimalista ou uma capa toda estampada e toda colorida, ela sempre vai falar sobre você. Mas mais do que mostrar para o mundo quem você é, talvez isso tenha muito mais a ver com como eu quero me explicar para mim mesma. Então eu vou ficar por aqui hoje, gente. A ideia, de fato, era apenas dar um pontapé inicial nessa conversa, nesse debate com vocês. E me conta aqui nos comentários se você já associou ao seu arquétipo, ao seu modo de ver o mundo, o modo de experimentar o mundo em relação às suas escolhas de cadernos, fichários, agendas e planners, ou se você nunca tinha pensado nisso e deu um estalo aí nesse momento. Porque é como se a gente estivesse fazendo um acordo com nós mesmos de como nós vamos vivenciar essa experiência com esse novo caderno, ou pelos próximos 12 meses, quando nós escolhemos finalmente comprar a agenda do ano que vem ou o planner do ano que vem. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui nos comentários o que você achou, se você já tinha pensado nisso ou não. Me deem também sugestões para próximos temas, para a gente sempre construir esse canal juntas. Não se esquece de se inscrever no canal se você se identificou com esse conteúdo e de curtir esse vídeo para o YouTube entender que você também é a louca da papelaria. Então é isso e até a próxima. Tchau!